Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cormac McCarthy, Onde os Velhos Não Têm Vez. Esse livro foi escrito pelo McCarthy em 2006. McCarthy foi um dos principais escritores contemporâneos norte-americanos, e por que não da história da literatura mundial. E esse livro é um dos seus últimos. Ele escreveu aí numa sequência Onde os Velhos Não Têm Vez, A Estrada, isso em 2006, 2005, 2006, e mais recentemente a gente tem a duologia, que é composta por O Passageiro e Stella Maris. São os últimos dois livros do McCarthy escrito em vida. Ele nos deixou, infelizmente, o ano passado, aos 89 anos, se não me engano. Bom, esse livro ele rendeu uma premiada adaptação para o cinema chamada Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007. Filme que concorreu aí, se não me engano, 8, 9 Oscars, ganhou 4, entre eles melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante. Falando em roteiro, eu dei uma pesquisada, me parece que a concepção original da obra, Onde os Velhos Não Têm Vez, era justamente um roteiro para uma adaptação cinematográfica. Talvez isso explique até algumas nuances distintas de algumas obras do Cormac que a gente tem em outros livros, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Bom, falando um pouquinho sobre a trama, né? A gente tem aqui uma espécie de faroeste, um faroeste moderno, se passa ali na década de 80 e no sul do Texas, com a fronteira com o México. A gente vai ser apresentado aí ao Loen Limos, que é um veterano de guerra do Vietnã. Ele vive uma vida ali, de certa forma, humilde naquela região. E num determinado dia ele sai para caçar e no alto de uma colina ele vai visualizar uma cena de guerra mesmo. Você vai ver carros dispostos em posição ali estranha e aparentemente corpos espalhados ali. Ele vai descer para averiguar, assim, de certa forma, no instinto de caça, e ele vai chegar e vai se deparar de fato com uma carnificina, algo que ele nunca tinha visualizado ali naquele cenário, né? Naquela região em si. Então ele vai averiguar, vai investigar e ele vai se deparar com uma mala de dinheiro. E ele pensa, hesita um pouco, mas ele pega aquela mala. A partir de então, a mala ele vai ver depois que tem dinheiro, né? Ele visualiza que tem dinheiro e segue com a mala, para ficar melhor explicado. Então ele vai partir com aquela mala, retornando para a sua residência, só que isso vai transformá-lo de caçador em caça. E a partir daí ele vai ser caçado implacavelmente pelo antagonista da obra, que é o Anton Chigurh, que é uma figura muito exótica, assim, a forma como ele age, a forma como ele se veste, o corte de cabelo, tudo isso traz para ele um ar muito sombrio. E o Anton, ele aparentemente é um matador de aluguel, ele foi contratado pelos donos do dinheiro, que mais adiante nós vamos descobrir que são narcotraficantes, para achar aquela grana. E o Anton, ele sai de uma prisão, ele estava preso, matando um policial, né? Então, esse evento de morte do policial, ele vai causar aí a entrada em cena do nosso terceiro personagem, não menos importante. Pelo contrário, a importância dele talvez seja maior de todos esses que eu citei, que é o Edton Bell, que é um xerife. Ele já é um xerife mais das antigas, ele já é um cara mais velho, e ele começa a se questionar o que está acontecendo, porque ele nunca viu essa situação de forma como as mortes aconteceram, as mortes lá que o Loen viu, e até o modus operandi do Anton Chigurh, porque a arma usada pelo Anton é diferente, tem toda uma situação ali envolvendo o jeito que ele mata, as pessoas que ele mata, sem muita ligação entre as pessoas. E então ele começa a se questionar o que está acontecendo, porque não é normal aquilo, ele nunca viu aquilo. E ele passa a fazer esses questionamentos durante toda a obra. Todo capítulo inicia com um questionamento, uma reflexão, uma lembrança do Edton Bell sobre a situação vivida no passado por ele, com o que ele vem
visualizando naquela nova dinâmica. E, então, esse é o roteiro, basicamente. Nós vamos ter um livro que é trabalhado numa perseguição de um vilão para alguém não tão mocinho assim, mas é uma perseguição, um livro de perseguição, um verdadeiro faroeste mesmo. E a gente sente essa tensão, esse dinamismo durante toda a obra, e isso é muito favorecido pela maneira como o Cormac escreve. A gente vai, à medida que a gente vai lendo livros do Cormac, a gente vai identificando uma forma distinta de escrita, distinta da maioria dos autores, e até da gente mesmo que trabalha com escrita. O Cormac ele usa muito pouca vírgula, então ele não usa vírgula, ele usa o E na maioria das vezes. Os períodos são muito curtos e ele não costuma fazer pontuações de travessão quando ele vai adentrar em diálogos. E também não cita quem está dizendo. Então você tem nessa forma que é até um pouco estranha para quem não está muito acostumado, a gente sente um certo estranhamento de um desenvolvimento contínuo ali dos eventos. Então você não tem interrupção, é o tempo todo. Bora, 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 e a gente tem isso traz para esse livro, que é um livro de perseguição, né? Uma dinâmica muito bacana, assim, muito interessante, e que torna o livro 200 e poucas páginas de pura tensão mesmo. Você se sente na pele do Oenle, caçado por alguém que você não sabe de onde vem, porque ele é tão determinado assim. Então esse livro tem essa característica na forma como ele é construído. E é um livro até diferente, como eu comecei no vídeo, do Cormac, porque o Cormac é muito contemplativo nas paisagens, contemplativo nos diálogos, contemplativo na descrição de alguns personagens. Aqui não, a gente não tem nada disso, a gente tem do começo ao fim, pé no acelerador, e nós vamos acompanhar essa dinâmica aqui para saber o que vai acontecer com o Oenle e por que o Tigran é desse jeito, e angustiado igual o Edgerton Bell, porque um sentimento de impotência. O Edgerton Bell está sempre atrás dos eventos, porque ele simplesmente não consegue compreender o que está acontecendo. Então essa é a dinâmica de enredo da obra, é muito simples até. Bom, aí a gente vai entrar nas camadas, né? E aqui que talvez torne o livro esse marco da literatura. É um livro sobre passagem do tempo. É um livro que discute efeito do tempo na vida das pessoas. Não é um livro... O livro tem aquela pegada de faroeste, mas não é isso. Não é só isso. Não é isso que faz o livro um livro fantástico. É um livro que reflete sobre passagem do tempo, o papel nosso diante da passagem do tempo. E isso o Edgerton Bell é o principal aqui, porque ele é que traz essa reflexão. Ele era de uma geração antiga que começa a verificar no comportamento, na forma das pessoas vestirem, na forma das pessoas dialogarem, e principalmente no modus operandi do crime, a entrada do crime organizado, do narcotráfico, de um matador de aluguel tão implacável. Isso faz com que ele, homem da lei, se sinta completamente escorraçado daquela nova proposta de vida. Então é um livro que vai trabalhar a passagem do tempo, a angústia que o tempo passa. Então as reflexões dele são angustiantes. Tem um diálogo com um tio, se não me engano, mais pro fim do livro, que é incrível, é fantástico. Então é um livro que traz isso. E aí eu acho que magistralmente o Cormac, ele, ao inserir o Tigran como vilão, que é um vilão implacável, é um vilão aleatório, é um vilão onipresente, o Tigran aparece o tempo todo, em todo lugar. Eu vejo o Tigran como uma materialização do tempo no livro, a personificação do tempo. É como se ele tivesse pegado o tempo, transformado num personagem, e esse personagem é o Tigran. Então ele simplesmente o tempo em forma de pessoa, porque ele é aleatório. Então ele tem duas cenas aqui que ele escolhe a forma como ele vai matar, ou se ele vai matar a pessoa. Ele aparece o tempo todo em todo lugar, então lógico, não é sobrenatural. A mala tem um rastreador, ele tem um certo quê de investigador,
mas é meio alegórico o fato de o tempo todo o Tigran estar em todo lugar e simplesmente ele não dá trégua para o Loenli e ao mesmo tempo ele foge, ele escapa dos dedos do Edton Bell. Então é alguém que materializa o tempo. Eu tenho uma interpretação um pouco distinta de alguns de que o Tigran seria a personificação do mal. Ele é mal, de fato, mas acho que esse tema de mal contra bem, personificação do mal, o Cormac trabalha muito no livro Meridiano de Sangue. Ali sim, o juiz Holden, que é o vilão clássico daquele livro, ele é a personificação do mal numa batalha contra o Kid, que é talvez o bem ali naquele contexto. Em breve eu pretendo fazer uma resenha aí de Meridiano de Sangue. Mas aqui não, aqui o Tigran, apesar dessa maldade, que ele de fato é um sujeito mau, o que ele faz aqui é simplesmente demonstrar o quanto o tempo pode ser implacável. Pode não, é implacável com todos nós, ele não se importa com a gente, ele também é aleatório, a vida traz assim aleatoriedade o tempo todo, a contingência está sempre presente, ela está associada muito a essa questão da passagem do tempo. Então me parece que o que o Cormac faz aqui é justamente trazer esse personagem icônico e demonstrar para ele o que é o tempo na vida das pessoas. E aí vai trabalhar essa dinâmica de inserir essa metáfora numa história de faroeste que é bem impactante, com cenas aqui bem interessantes. Então eu recomendo vivamente Onde os Velhos Não Têm Vez. Se você não viu o filme, também assista Onde os Fracos Não Têm Vez. É praticamente o livro escrito, tem algumas modificações, mas é um livro que é uma adaptação fiel ao livro. Então eu recomendo fortemente o livro e o filme. E recomendo também que você se inscreva no canal aí, que você ative as notificações, né, para receber os novos vídeos. Curta, compartilhe, comente. Já leu Onde os Velhos Não Têm Vez? Já leu Cormac McCarthy? O que você acha dessa obra? Se você enxerga o Tigran da mesma forma que eu, ou se você tem uma interpretação diferente, comente aí, vamos discutir as ideias por trás desse livro, porque essa é a proposta do canal. E eu te aguardo aí nos próximos vídeos e espero que você tenha aí um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!